Antes de começarmos, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, volte e assista. Porque cada história revela como Deus constrói seus planos geração após geração. Agora prepare o coração. Porque esta não é apenas a história de José. É a história de alguém que teve um sonho vindo de Deus, mas precisou atravessar o sofrimento antes de viver a promessa. José era filho de Jacó, mas não apenas mais um entre muitos filhos. Era o filho amado, o filho que carregava o afeto especial do pai. Jacó lhe deu uma túnica diferente, uma veste que simbolizava honra, preferência, distinção. Mas aquilo que era sinal de amor para José se tornou motivo de ódio para seus irmãos. A inveja começou silenciosa, cresceu no coração deles, até se transformar em ressentimento. Então vieram os sonhos, sonhos que mudariam tudo. José sonhou que feixes se inclinavam diante dele, sonhou que o sol, a lua e as estrelas o reverenciavam. E ao compartilhar seus sonhos, ele não percebeu que cada palavra alimentava ainda mais o ódio dos irmãos, porque o sonho de alguém muitas vezes revela a insegurança dos outros. O clima na família mudou. O olhar dos irmãos já não era o mesmo. José ainda era inocente. Ainda era apenas um jovem que acreditava no que Deus havia mostrado. Até que um dia, o destino o encontrou no campo. Os irmãos viram José se aproximando, e a maldade falou primeiro. Lá vem o sonhador. Não era apenas raiva, era a decisão de silenciar o sonho. Eles o cercaram, o agarraram, arrancaram sua túnica. A veste que representava o amor do pai agora caía na poeira. José foi lançado em um poço, sozinho, na escuridão, sem entender, sem saída. Imagine o silêncio daquele poço. Imagine os pensamentos de José, o jovem que sonhava grande. Agora encarava apenas paredes frias de terra, mas algo invisível permanecia. Deus ainda estava ali, mesmo quando José não conseguia ver. Mas o sofrimento não parou ali. José não apenas caiu, foi vendido, negociado como mercadoria, trocado por moedas, levado para o Egito, longe da família, longe da terra, longe de tudo que conhecia, mas não longe de Deus. No Egito, José serviu na casa de Potifar, como escravo, sem posição, sem honra humana, mas com algo que ninguém podia tirar: a presença de Deus. Tudo prosperava em suas mãos, tudo crescia, tudo avançava, porque quando Deus está com alguém, nem a escravidão impede o favor, mas novamente, a injustiça apareceu. Acusado falsamente, José foi lançado na prisão. O sonhador agora estava atrás das grades, do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Parecia que o sonho estava morrendo lentamente. Mas Deus nunca abandona um propósito, até na prisão. José prosperava, interpretava sonhos, trazia esperança. E foi ali que o plano começou a mudar. O faraó teve um sonho perturbador. Nenhum sábio conseguiu explicar. Então lembraram de José, chamado às pressas. José saiu da prisão direto para o palácio, diante do homem mais poderoso do Egito, e ali, com coragem e sabedoria divina, José revelou o significado do sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e em um único momento, Deus mudou tudo. O prisioneiro virou governador, o rejeitado virou autoridade, o jovem do poço virou líder de uma nação, porque o tempo de Deus chegou. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. A fome atingiu a terra, e seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento, sem saber. Estavam diante daquele que haviam rejeitado. José os reconheceu. Eles não. Agora o sonhador governava. Agora o humilhado estava em posição de poder. Agora o ferido tinha a chance da vingança. Mas José escolheu algo maior. Depois de provar seus corações, José revelou sua identidade e declarou palavras que ecoam até hoje. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem.
Essa história nos ensina algo profundo. Deus nunca desperdiça dor. O poço não anulou o sonho. A escravidão não cancelou o propósito. A prisão não matou a promessa. Porque quando o sonho vem de Deus, ele pode ser testado, mas jamais destruído. Talvez você esteja no poço hoje. Talvez esteja em uma prisão emocional. Talvez esteja atravessando injustiças. Mas lembre-se, o mesmo Deus que sustentou José ainda sustenta você. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa continuar acreditando. Siga o canal para mais vídeos iguais a esse. Nos vemos no próximo episódio.